A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós estamos aí mais um domingo, mais uma aula de escola bíblica dominical. Amém? Vamos orar rapidamente para nós começarmos a nossa lição de hoje. Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez estarmos aqui, ó Pai eterno Senhor, para mais uma vez meditar na Tua palavra, olharmos, ó Pai eterno Senhor, para as verdades da Tua palavra. Senhor, se conosco, Pai, que o Senhor continue abençoando cada um dos Teus filhos, fortalecendo o Teu povo, a escola dominical, cada classe, cada aluno, cada professor. Meu Deus, eu oro, Pai, para que a bênção do Senhor permaneça, Pai, em cada vida, em cada lar, em cada casa, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra, que é a verdade, ó Pai, seja sempre base para com as nossas vidas. Que mais uma vez o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ministrar em cada coração e assim satisfazer o Teu querer, meu Deus, e a Tua vontade. Papai, o que eu te peço é em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oramos pela Tua bênção mais uma vez nesta escola dominical, nesta aula de escola dominical. Papai, o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém, irmãos. Hoje nós estaremos estudando mais uma vez, mais uma lição de escola bíblica dominical. Será a lição de número 3 desse novo trimestre. E hoje o título da nossa lição vai falar a respeito do que o despertamento renova o altar, E os tópicos principais aí que nós vamos abordar é que o despertamento conduz o homem ao altar, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus e cuidados aí com as imitações, Com aqueles movimentos que se dizem serem de Deus, Então vamos lá. Bom, nosso texto está em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30, Aquele texto onde fala a respeito do enfrentamento de Elias e os profetas de Baal. O versículo de número 30 nos diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então esse texto aqui já de cara nos fala aí que Elias, o profeta do Senhor, ele renovou o altar do Senhor que estava quebrado. Então de cara, irmãos, despertamento nos faz renovar o altar com Deus, tá bom? Assim como Elias aqui nesse texto renovou o altar do Senhor que estava quebrado, tá bom? A nossa verdade prática, nosso comentarista coloca assim, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo, tá bom? Então, o crente que mantém seu altar em dia, seu altar com Deus, seu altar na presença de Deus, é constantemente renovado pelo Espírito Santo, Dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Então, o inimigo ele não vencerá, ele não prevalecerá diante de um cristão que ele mantém o seu altar de pé na presença do Senhor. Hoje o nosso texto bíblico está lá em Esdras, é o capítulo de número 3, versículo de número 2 a 5, tá? E depois o versículo de número 10 a 13. Então vamos lá, para os versículos 2 a 5, o texto de Esdras, capítulo 3, nos diz assim, E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades sagradas ao Senhor, como também qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Agora dos versículos de número 10 a 13, Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor
conforme a instrução de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, né? Louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, quando, vendo perante os seus olhos essa casa que estava sendo reconstruída, reedificada, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes, né, com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilavam com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Que momento maravilhoso da palavra do Senhor, né? Quando o povo de Israel ele volta do cativeiro, ele chega até a sua terra novamente, né? E lá na sua terra ele já começa a restabelecer a sua vida espiritual diante de Deus novamente, né? Então nós lemos um texto aí que os primeiros versículos do capítulo de número 3 mostra que o povo estava restaurando o altar, tá? O altar aqui é aquele altar de sacrifício, o altar onde, né, os israelitas iam lá, faziam as oferendas na presença do Senhor Deus. Então, esse altar, ele era o centro, né, digamos assim, da religião de Israel. Israel, né, baseado na lei de Moisés, parametrizado na lei de Moisés, tudo aquilo que Deus havia estabelecido em Moisés. Quando Israel volta do cativeiro, né, eles ficam contentes que eles estão na sua terra, estão nas suas casas de volta, né? Eles começam as suas vidas sociais novamente, mas além da vida social, Israel ele tem uma preocupação aqui no capítulo de número 3 do livro de Esdras. Esdras nos registra, né, mostrando que Israel ele se preocupou também em cultuar a Deus. Então eles começam restaurando o altar. Então aqui já de cara na nossa lição de hoje, um despertamento genuíno faz com que a pessoa restaure o seu altar na presença de Deus. Levante um altar, né? Altar era lugar de sacrifício, altar era lugar de culto, altar era lugar de invocar ao Senhor. Nós falamos no texto áureo lá, o texto de Elias, né? Elias, quando ele está lá diante daqueles profetas de Baal, né? Ele propõe um desafio a eles, o Deus que responder por fogo sobre o altar. Então Elias, ele prepara o altar e na verdade ele restaura o altar que estava quebrado, conforme diz o texto, né? Ele edifica o altar com as 12 pedras, que são símbolos de cada uma das tribos de Israel. Ele amarra as pedras corretamente, né? Ele deita a madeira, a lenha sobre o altar, né? Ele prepara o sacrifício. Ele não fez de qualquer jeito, ele não fez de qualquer forma, ele não foi lá e jogou. Isso nos denota o seguinte, ó, que as coisas de Deus, elas não são feitas de qualquer forma, de qualquer jeito. E Elias, ele teve uma preocupação de cumprir exatamente aquilo que Deus mandou. Tudo aquilo que Elias estava executando naquele momento, diante dos profetas de Baal, ele estava obedecendo a palavra do Senhor, a palavra que Deus tinha dado a ele para ele executar, tá bom? Então, aqui nós entendemos o seguinte, que um despertamento genuíno, verdadeiro, espiritual, traz o cristão para a palavra, para o cumprir da palavra, tá bom? Então, em tudo que ele vai fazer de acordo com a palavra. E aqui na época de Esdras, quando o povo já volta do cativeiro, você vê o povo, pelo livro de Esdras, pelo livro de Neemias, né? Você vê o povo já tendo sua vida social novamente, mas eles precisavam também ter a sua vida espiritual, né? A sua vida de culto ao Senhor, sua vida de buscar ao Senhor, de se entregar, sacrificar ao Senhor. E aqui no texto que nós lemos em Esdras, eles já começam restaurando o altar, tá bom? Que era o centro aí do culto israelita no Antigo Testamento, tá bom? Então, de cara, irmãos, um despertamento genuíno, espiritual, nos leva a ter um altar em dia com o nosso Deus, tá bom? O objetivo, né, da aula de hoje é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual, tá? Bom, então vamos lá, nessa lição nós vamos olhar um pouquinho pelo fato aí que marca, né, um verdadeiro despertamento. O nosso comentarista ele coloca assim, ó, que trata-se da necessidade dos homens, né, passam a sentir de se chegar mais próximo a Deus, mais perto do altar de Deus, tá bom?
E aqui nós temos um texto na nossa lição que diz assim, ó, a reconquista da terra de Israel não foi tarefa fácil. Além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes judaicos enfrentaram a descrença do povo. Como então agir numa situação tão difícil como essa, né? Além de ter inimigos ao redor, o povo ainda estava descrente, o povo não tinha confiança, o povo estava com medo, o povo estava desesperado, tá bom? Bom, confiando nas providências de Deus, ergue-se então o altar, esse texto que nós lemos de Esdras, e oferece sacrifício ao Senhor conforme estava prescrito na lei de Moisés, tá bom? Dessa forma, mostra-se aos adversários que o Senhor ainda luta pelo seu povo, tá bom? Então, quando eles voltam para sua terra, tem pessoas lá na terra, né? Tem inimigos ao redor da terra. Nós logo vamos começar a meditar nesses enfrentamentos que Esdras, que Neemias, eles estiveram aí, né? Então o povo estava com medo também. E agora, quando o altar é reerguido, o altar é erigido mais uma vez, o culto é prestado ao Senhor, então se mostra para aquelas pessoas que estão lá, causando um pavor, causando medo, que aquela terra tinha um Deus, aquele povo tinha um Deus, e que aquele Deus é o mesmo Deus que lá no passado, né, exterminou os egípcios lá, que tanto afligiram em Israel, tá bom? Então ergueu-se o altar do Senhor, e um dos objetivos era mostrar para o próprio povo de Deus, ó, nós temos um Deus que peleja por nós, que luta por nós, né, que está cumprindo as profecias de Jeremias, falou que nós íamos para o cativeiro, mas falou que nós íamos voltar, e estamos aqui, então não vamos temer, né, essas pessoas que estão ao nosso redor. Então, irmãos, quando nós levantamos o altar de Deus nas nossas vidas, nós colocamos nosso altar na presença de Deus, né? Quando nós fazemos esse ato de se voltar verdadeiramente para Deus, nós começamos a ter ousadia, nós ficamos mais temendo ao inimigo, temendo aos problemas, temendo as circunstâncias que estão ao nosso redor. Por quê? Quando você começa a levantar o seu altar novamente, o seu coração, ele começa a se firmar na presença de Deus. Seu coração, ele enche de fé, enche de esperança, de expectativa e de confiança naquilo que Deus ele pode fazer por mim e por você, tá bom? Então, se existe alguma circunstância, algum momento, alguma coisa que você esteja passando aí, que está te balançando, deixando você com medo, levante o seu altar na presença de Deus. Edifique o seu altar mais uma vez na presença de Deus, e você vai observar uma coisa, que Deus ele está de olho em você, que Deus ele está mais próximo de você, não é? E a partir disso, então, você vai começar a encarar a realidade de uma outra forma, de uma outra maneira, tá bom? Bom, vamos seguir lá para os nossos slides da nossa lição de hoje, tá bom? Por que o povo de Deus precisa temer? Nós temos um Deus maravilhoso, glorioso, todo-poderoso. Independente de circunstância, Deus continua sendo Deus, irmão, tá bom? Não olhe para a mídia, não olhe para o que as pessoas estão falando na mídia, né? Dizendo, mas por que nessa pandemia Deus faz isso, Deus não faz aquilo? Porque Ele não quer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, tá bom? Ninguém enfrenta Deus e fica de pé, tá bom? Então fique com o Senhor, fique com a palavra de Deus. Para tudo Deus tem um porquê. Deus não é obrigado a dar satisfação para ninguém, tá bom? Então fique com a palavra de Deus, tá bom? Não temas, o nosso Deus, Ele é o mesmo, tá bom? E às vezes nós encontramos essa mesma situação, né, que os israelitas estavam, né? Com situações que nos atribulam, angústias, medo ao nosso redor, às vezes circunstâncias que nos pegam, né, desprevenido. Então, nesse momento que nós nos sentimos tão vulneráveis, é hora de levantar o altar, tá bom? Então, levante o seu altar, levante o seu altar de oração, de comunhão, de meditação na palavra de Deus, e você vai ver que a circunstância vai mudar. O seu sentimento pelo momento vai mudar, tá bom? Bom, dito isso, lá em Jeremias capítulo de número 25, Deus havia falado, tá bom? O que Deus havia falado? A partir do versículo de número 3 nos diz assim, ó, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, esse dia que o profeta Jeremias estava se voltando ao povo e falando ao povo essa profecia. Veio a minha palavra do Senhor e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes ouvidos para
ouvir, dizendo, o que Deus usava os profetas para falar com o povo de Israel? Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da sua maldade e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século, e não andeis após os deuses alheios para os servires, para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que vos não faça mal. No versículo de número 7, Jeremias diz, do capítulo 25, todavia não me ouvistes, ou não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Então Deus já havia usando seus profetas, usando Jeremias, até mesmo aqui nesse contexto, para alertar o povo de Israel, que Deus havia falado, Deus estava falando, Deus estava insistindo, Deus estava usando os profetas, madrugando, enviando os profetas, mas o povo estava sendo rebelde, duro, e não ouvia a palavra do Senhor, não se dobrava diante da palavra do Senhor. A partir do versículo de número 8, Jeremias diz assim, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, tomarei de todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha como que o texto diz. Deus coloca o ímpio Nabucodonosor como servo dele, como o homem que vai fazer a vontade de Deus. E os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores, terra de Israel, tá bom? E sobre todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. E polueis em espanto, em assobio e em perpétuos desertos. Farei perecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz de esposo, da esposa, não haveria casamento, e o som das mós e a luz do candeeiro. Luz do candeeiro aqui é até uma referência ao templo, né? Olha só, onde que havia candeeiros lá em Israel, tá bom? Mas Deus iria trazer Nabucodonosor para subjugar o povo de Deus. O texto está falando isso, já que o povo não ouvia a voz de Deus, já que o povo não dava credibilidade à palavra de Deus que estava sendo profetizada pelos profetas, né? Então Deus iria trazer Nabucodonosor. E lá no versículo de número 12 diz assim, acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo e trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Bom, então nós estamos aqui diante de uma profecia bíblica, tá bom? Que ela diz que o povo de Israel endurecia-se o seu coração para com Deus e Deus prometeu que traria o cativeiro para Israel, tá bom? E nessa mesma profecia, Deus também diz que passados 70 anos, Deus subjugaria a Babilônia também. Então, nosso Deus, irmãos, ele é um Deus fiel e a palavra do Senhor não passa, não cai por terra, tá bom? O que é interessante dizer para os irmãos que a palavra de Deus se cumpriu na íntegra. Para aqueles que têm a Bíblia de Estudo Pentecostal, nas páginas 708 e 709, é a introdução, ao livro de Esdras. Na introdução do livro de Esdras, os comentaristas da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele nos mostra o seguinte, que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia em 3 levas, tá bom? Em 605 foi levada a nobreza jovem de Israel, inclusive Daniel foi deportado nessa época. Em 597 a.C. foram levados mais 11 mil exilados. Nessa sequência foi o profeta Ezequiel, tá bom? E em 586 a.C., todo o restante do Judá foi levado, deportado para a Babilônia, com exceção de Jeremias, Jeremias não foi levado, e os mais pobres também. Tem versículos bíblicos aqui nesse estudo que nos mostram aí que os mais pobres não foram levados, deportados para a Babilônia, e o profeta Jeremias também, ele não foi. Tanto que ele escreve Lamentações, ele se lamenta em ver Israel sendo levado cativo para o cativeiro, Ele vê as mortes, ele vê a destruição que Nabucodonosor, ele trouxe aí para Israel, tá bom? Mas o nosso Deus, ele não traz só a ferida, Ele também traz a cura, tá bom? O nosso Deus, ele permite a situação para o nosso aprendizado, Muitas das vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para nos levar ao centro do seu querer e ao centro da sua vontade, tá bom? E nessa mesma profecia de Jeremias, lá no capítulo de número 29 agora, tem uma profecia que fala o seguinte, a partir do versículo de número 10, porque assim diz o Senhor,
Certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Olha a expressão bíblica, boa palavra. Irmãos, nós acabamos de ver uma profecia que diz que não ia ter mais alegria, ia ser difícil. Boa palavra. Tudo aquilo que Deus fala, independente do que a gente acha, é bom. Boa palavra. Deus sempre tem e terá razão. Independente de qualquer coisa que eu e você esteja passando, a palavra de Deus continua sendo boa, perfeita, imutável, infalível e eterna, tá bom? Se alguém precisa de correção, somos nós. Se alguém precisa de mudança, somos nós. Se alguém precisa se converter, melhorar, somos nós. Se alguém precisa de aperfeiçoamento, somos nós, tá bom? O lado de Deus é o lado perfeito. Deus não erra, tá bom? Se dobre, irmão, diante da presença de Deus, tá bom? Deus, ele sempre e sempre e sempre terá razão, porque ele é o Senhor. Ele é Deus, tá bom? Nessa profecia, ela diz o seguinte, ó, que Deus cumpriria a boa palavra dele. E qual era a boa palavra dele? Tornando trazer o povo de Israel de novo para a sua terra, este lugar que o Jeremias está falando, tá bom? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achados de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, havia o mesmo profeta que profetizou sobre o cativeiro. Deus usa esse mesmo profeta para dizer, ó, vou trazer vocês para a terra de volta. Vou, restituir aquilo que vocês perderam devido à desobediência, idolatria, em dar as costas para o Senhor, em não obedecer à palavra do Senhor, e não dar ouvido aos profetas do Senhor. Então Deus usa Jeremias aqui no capítulo de número 29 para garantir para Israel que Israel retornaria do cativeiro, tá bom? E o retorno aconteceu, e da mesma forma como foi em 3 levas a ida para o cativeiro, o retorno também aconteceu aí em 3 levas, tá? Em 538, 50 mil exilados voltaram, da Babilônia, do cativeiro, sobre a liderança de Zorobabel e Josué, ou Josua. Em 457, mais 17 mil voltaram, conduzidos aí por Esdras, e em 444 a.C., Neemias e os seus homens levaram, então, o restante do povo que ainda estava exilado da sua terra, aí, da terra de Israel, tá bom? Quando você chega no capítulo de número 3 de Esdras, como nós falamos aqui no início dessa lição, você vê o texto bíblico dizendo o seguinte, ó, chegando, pois, o 7º mês, aqui o povo já estava na terra de Israel, tá bom? Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Josué, o Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, que era o líder aí, que trouxe a primeira leva, e os seus irmãos, olha só que texto maravilhoso, no versículo de número 2, ó, e edificaram o altar do Deus de Israel. Para quê? Para oferecerem sobre ele holocaustos, que está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo nas luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, conforme diz o versículo de número 1, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não haviam postos os fundamentos do templo do Senhor.
Então, Deus prometeu o cativeiro, Deus prometeu o retorno, e quando eles retornam, tá? Apesar de estar já no 7º mês, mas quando eles retornam, eles têm a necessidade de voltar-se para o Senhor Deus, tá? E esse texto aqui nos mostra que um dos motivos é porque tinha pessoas ao redor deles lá que eles estavam com medo, estavam amedrontados. Então, eles precisavam levantar o altar do Senhor novamente, ou seja, iniciar o culto ao Senhor, né? Iniciar os sacrifícios novamente ao Senhor, voltar às práticas lá que os pais israelitas faziam no passado, que era cultuar o verdadeiro Deus, servir o verdadeiro Deus, né? Buscar a presença do verdadeiro Deus, tá bom? Então aqui é interessante, irmãos, o seguinte, ó aqui que eu quero te levar. Quero te levar ao seguinte, ó, quando Deus cumpriu as promessas em Israel, Deus trouxe novamente Israel para sua terra, já estava lá no 7º mês, cada um já estava na sua cidade, na sua casa, estavam, né, em processo de restauração, restituição, de construir, de refazer algum monte de coisa, tal, mas houve uma necessidade também deles fazerem a vontade de Deus, voltar-se para Deus, edificar o altar do Senhor, e não só edificar o altar e largar o altar edificado lá, não, eles edificaram o altar e começaram a fazer sacrifícios no altar, e conforme diz o texto, aquelas solenidades diárias, semanais, né, aquelas solenidades das festas, até citada aqui a festa do tabernáculo, eles começaram a praticar também, ou seja, quando Deus cumpre a promessa que ele fez, a profecia dada por Jeremias, o povo ele volta-se novamente para Deus, tá bom? Observa que o texto ele diz assim, ó, que eles começaram a ficar com medo com as pessoas que estavam ao redor. Aqui o medo também contribuiu para eles voltarem-se para Deus, tá bom? E eu quero aplicar aqui nas nossas vidas da seguinte forma, ó, não espere circunstâncias te forçar a você edificar um altar diante da presença de Deus. Não espere isso, tá bom? Assuma esse papel o quanto antes. Assuma esse papel de você ter um compromisso com Deus, de edificar o seu altar na presença de Deus, segundo o padrão de Deus, tá bom? Não quero entrar nos pormenores, mas a sua vida com Deus, ela tem que existir. A sua vida de comunhão com Deus, ela precisa existir. Não espere circunstâncias te forçar a você ter que fazer. Não é isso que Deus espera de mim, de você. Deus espera que você mantenha o altar de pé, tá bom? Um altar de comunhão, um altar de buscar ao Senhor, um altar de servir ao Senhor, um altar espontâneo para com Deus. Não fique esperando alguém mandar, alguém te pedir ou circunstâncias te forçar. Não. Faça você mesmo. Né? Deus cumpriu a promessa? Glória a Deus. Deus deu aquilo que você queria? Glória a Deus. Não se esqueça de quem é o Senhor. Mantenha a sua vida de comunhão, mantenha a sua vida de oração, mantenha a sua vida de leitura da palavra, mantenha a sua vida de culto na presença do Senhor. Vai para a igreja. Tem pessoas que muitas das vezes atrapalham Deus de abençoá-las ainda mais. Por quê? Deus dá a bênção, ela dá as costas para Deus, ela não ora, ela não fala, ela não lê mais a Bíblia, ela some da igreja, ela não tá mais nem aí com Deus. Aí o aperto vem, aí ela lembra que existe Deus, lembra que Deus é o Todo-Poderoso, lembra que Deus dá livramento, e Deus não quer isso, irmãos. Deus, ele quer que eu e você sirva ele por amor, por dedicação, de coração. Tá bom? E esse texto bíblico nos mostra isso, tá bom? Quando Israel volta para a terra, uma das necessidades que eles tiveram, que eles sentiram, foi de edificar o altar novamente do Senhor. E observa que no versículo de número 6 diz que eles fizeram isso antes do templo, tá bom? Então aqui eu quero aplicar o seguinte para os irmãos, ó, antes do templo ser reerguido aí, eles edificaram o altar. Então aqui, ó, altar é mais íntimo, quero aplicar dessa forma, altar é íntimo, é antes do templo, é você com Deus, você precisa ir no templo. Tô falando que é para você não ir para a igreja não, viu, irmão? Presta atenção, tá bom? Não estou falando isso. Estou falando para você o seguinte, ó, que você precisa ter sua vida com Deus. Você não sabe que hora, que dia que Jesus vai voltar para você, tá bom? Então você tem que estar em todo momento com a sua vida em dia com Deus. O seu altar não é só na hora que você vai no culto. O seu altar é todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Onde você estiver, o seu altar tem que estar de pé na presença de Deus, tá bom? Espero que você tenha entendido, e se tiver alguma dúvida, por favor, nos procure em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, ó, primeiro, irmãos, o despertamento conduz o homem ao altar de Deus, tá bom? Os judeus, eles sentiram essa necessidade de reedificar o altar novamente, tá bom? O propósito que trazia no coração
né, ao retornarem do cativeiro, ele precisava ser muito firme. Por quê? Porque eles estavam rodeados de inimigos. Tá? No versículo de número 3, assim, o terror estava sobre eles por causa dos povos, dos inimigos que tinham na terra. Por isso mesmo, o povo sentia a necessidade de buscar a Deus novamente, buscar a proteção do Senhor, buscar, né, o favor de Deus novamente. E outra, o povo lembrou-se da palavra de Deus. E a palavra de Deus dizia lá em Êxodo 29:43 que o altar tinha que estar de pé continuamente diante do Senhor. Tá bom? Então, este altar, esse será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Tá bom? Então, os judeus, eles almejavam aí essa bênção do Senhor, essa proteção do Senhor, essa resposta de Deus, tá bom? Se não há altar, o medo da terra ao redor irá prevalecer. Então, irmão, irmã, não fique prostrado. Levante o seu altar e coloque esse medo por terra em nome do Senhor Jesus, tá bom? Todos os despertamentos começam com a restauração do altar. Tá bom? Então, já mencionei para os irmãos que o altar é o lugar onde você sacrifica, adora, busca, entrega-se ao Senhor, né? Clama pelo Senhor. Então, todo despertamento genuíno traz uma marca. Qual é a marca? A restauração do altar, tá bom? Então, vamos lá aí, nosso comentarista, ele coloca assim, ó, na nossa lição, que no tempo do profeta Elias, por exemplo, houve a restauração do altar, tá bom? Então, ó, uma coisa que Elias fez quando ele enfrentou os profetas de Baal foi restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Então, o despertamento, nessa época aqui, decorreu do conserto do altar. Deus não ia responder a oração de Elias se o altar tivesse de qualquer jeito, tá bom? Então, Elias consertou o altar e Deus mandou fogo do céu em resposta ao clamor de Elias, tá? Na época do rei Ezequias, quando ele assume o trono lá em 2 Crônicas, capítulo de número 29, né? A Bíblia nos mostra que ele mandou tirar toda a imundícia do templo, toda imundícia do templo foi tirada, ele mandou purificar o altar, tá bom? Que o altar nessa época aqui tinha sido substituído por um outro altar, segundo a Reis, capítulo de número 16, nos mostra isso, tá bom? E aí, os sacerdotes, né, os levitas, eles acataram a ordem do rei, eles começaram a tirar todas as imundícias, santificar o altar do Senhor. E quando isso aconteceu, segundo a Crônicas 29, 27 a 28, nos registra que houve uma renovação no povo, tá bom? Então, o despertamento levou a separação do altar, a santificação do altar, né, a limpeza, foi tirado tudo aquilo que não agradava ao Senhor, que estava fora do padrão bíblico, fora do padrão da vontade de Deus. E o terceiro texto utilizado pelo nosso comentarista é Esdras, capítulo de número 3, que é o texto que nós lemos, onde os judeus, quando eles voltaram do cativeiro, eles começaram a sua vida social, sim, já estavam na sua cidade, sim, mas também eles edificaram o altar do Senhor, tá bom? E eles edificaram esse altar conforme a lei de Moisés, ou seja, baseado na palavra de Deus. Eles não fizeram inovações, eles fizeram de acordo com aquilo que já estava estabelecido na palavra de Deus. E aí, então, o culto foi recomeçado, tá bom? Bom, qual é a aplicação que nós podemos aqui fazer nesse momento? O altar, irmãos, tem um padrão conforme a lei de Deus, tá bom? Se vamos restaurar o altar, significa que nós vamos voltar ao padrão já estabelecido, tá? Aqui eu quero dizer para os irmãos o seguinte, ó, que Deus não precisa inovar a sua palavra, tá bom? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é eterna, tá bom? Então, quando nós estamos despertados, somos levados por um despertamento, nós somos levados de volta para a palavra. É isso. Avivamento. Eu vou lá no avivamento e vou sair poderoso do avivamento. Muito bem. Saiba do seguinte, ó, que avivamento te leva, verdadeiro, bíblico, te leva para a palavra. Então, você vai ler a palavra e você vai ficar bem, você vai ficar feliz, vai ficar avivado, cheio do Espírito Santo, tá bom? Despertamento bíblico, despertamento genuíno e verdadeiro, avivamento bíblico, genuíno e verdadeiro, leva o crente para a palavra, tá bom? Leva-nos para palavra, tá bom? E a palavra já é o padrão de Deus estabelecido, tá bom? Elias restaurou o altar quebrado, mas fez de acordo com a palavra. Ezequias purificou, mas purificou também de acordo com a palavra. Zorobabel lançou as bases, mas lançou a base de maneira, né, seguindo aquilo que já estava escrito. Esdras 3, verso 2, tá bom? Então, quando se fala de
reerigir altar, levantar um altar, significa que eu e você, nós vamos voltar para a palavra de Deus, tá bom? Termos a nossa comunhão com Deus novamente, conforme e de acordo com a sua bendita e maravilhosa palavra, tá bom? Bom, esse slide eu vou deixar para você ler depois. É um slide que vai tratar aí a respeito de altar, o que significa altar, tá bom? Depois você pode dar uma lida aí diretamente no slide. Segundo, irmãos, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Então, falando um pouquinho da aplicação do altar no Novo Testamento, o Antigo Testamento, o altar, ele era o centro do culto a Deus, tá bom? Então, eles faziam sacrifício em cima do altar, segundo o padrão da lei de Moisés, o cordeiro eles eram imolado, né? No altar de holocausto, era separado algumas partes aí do animal, umas eram queimadas, outras não, né? Tinha a parte do sacerdote, etc, tá bom? Então, o altar, ele era o centro do culto a Deus no Antigo Testamento. Só que, ao mesmo tempo, esse altar, onde eram imolados os animais, ele apontava para o Senhor Jesus, tá bom? Então, no Novo Testamento, o sacrifício do Senhor Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Então, quando eu falo assim para você, que é para você levantar o seu altar novamente, eu estou usando aqui uma seguinte expressão, tá? No Antigo Testamento se levantava um altar e nesse altar se sacrificava, cultuava, buscava a Deus, fazia propósitos, fazia votos e etc, tá bom? Então estou dizendo para você que é para você tomar atitudes onde sua vida espiritual se levante novamente na presença de Deus, tá bom? Se você quer que a sua vida espiritual se levante na presença de Deus novamente, você precisa aceitar o único meio que faz com que o homem chegue-se até a Deus. E nós sabemos, biblicamente, que o único caminho, o único meio do homem chegar-se até a Deus é através do sacrifício do Senhor Jesus, tá bom? Então, quando eu falo para você levantar o seu altar novamente, é para você, mais uma vez, olhar para aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, tá bom? Valorizar o sacrifício dele na cruz do Calvário e você retomar a sua vida espiritual novamente com todas as ações necessárias, com todas as atitudes necessárias que o sacrifício do Senhor Jesus te predispõe a tomar. Tá bom? Olha só, irmãos, aquilo que o Senhor Jesus fez por mim, por você, é eterno. Ninguém vai banir, ninguém vai mudar. Tá bom? Aquilo que o Senhor Jesus fez por mim, por você, é eterno e ele garante a nossa salvação, tá bom? Voltar-se para o altar de Deus é voltar-se para o Senhor Jesus. E quando você volta para o Senhor Jesus, o Espírito Santo te enche de força, te enche de ânimo, vai vir luta, vai vir tristeza, vai vir um monte de coisa, vai vir, mas você olha para o Senhor Jesus e você fala assim, eu sou salvo, o Senhor Jesus me fez um filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, meu destino não é aqui, meu destino é o céu. Então isso te enche de forças novamente, tá bom? Você começa a orar, você começa a buscar ao Senhor, você vai para o culto, você oferta, você dizima, você faz tudo aquilo que a palavra de Deus te orienta para fazer e você faz isso com muita alegria. Por quê? Você sabe que nosso tempo aqui é passageiro, nossa vida aqui na terra é efêmera, vai passar rapidamente, mas a nossa vida com o Senhor Jesus que se sacrificou por mim, por nós, né, por mim, por você na cruz do Calvário, é uma vida eterna. Tá bom? Então, levantar o seu altar tem essa aplicação dupla de questão do Antigo Testamento, mas olhe para aquilo que o Senhor Jesus fez, tá bom? Se eu e você hoje nós podemos fazer alguma coisa para Deus, nós só podemos fazer por causa do Senhor Jesus, tá bom? Então, lembre-se disso, tá? O altar no Antigo Testamento era o centro do culto a Deus. No Novo Testamento, o altar é a cruz. Tá bom? É a cruz do Senhor Jesus. Todos os cordeiros do Antigo Testamento, sacrifícios do Antigo Testamento, quando eles aconteciam, era para mostrar para o povo de Israel que lá na frente viria um que cumpriria cabalmente todos os ritos cerimoniais israelitas, tá bom? E esse é o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele sobe na cruz do Calvário e se entrega na cruz do Calvário, né? Ele dá um brado, ele diz assim, ó, está consumado, está feito, né? Está realizado. Ou seja, o propósito do plano de Deus de salvação desde a eternidade passada foi cumprido na cruz do Calvário. Por isso que o Senhor Jesus ele é o centro da nossa comunhão com Deus, tá bom?
Então, eu e você, nós temos que tomar algumas ações na nossa vida cristã. Temos, amém, por isso, tá bom? Nós temos que orar, buscar a Deus, fazer o nosso papel como um cristão. Mas o Senhor Jesus, ele é o centro da nossa vida com Deus. Não tem vida com Deus sem a cruz. Não tem vida com Deus sem o Senhor Jesus, sem aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, sem reconhecer quem é o Senhor Jesus, tá bom? Então, eu e você só temos comunhão com Deus se nós acertarmos aquilo que o Senhor Jesus fez lá no altar do Gólgota, tá bom? Bom, vamos seguir aqui com os nossos slides então. Paulo, ele escreve à igreja de Corinto em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, diz assim, ó, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Em outras passagens ele ainda diz, né, porque nada me propôs saber entre vós senão Cristo e este, Cristo não é Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. Todas as coisas subsistem por ele. Olha só, Jesus é o centro de tudo, tá bom? Sustentador de todas as coisas. Para que em tudo Jesus tenha preeminência, tá bom? Para vós os que credes é preciosa essa pedra que é o Senhor Jesus, pedra de esquina, pedra principal, tá bom? Tudo isso porque o Senhor Jesus, pela sua morte, ganhou a redenção para toda a humanidade, tá bom? Então, o Senhor Jesus, ele é o centro da nossa comunhão com Deus, tá bom? Então, não tem despertamento espiritual, posso aplicar aqui também dessa forma, sem passar pela cruz, sem crer naquilo que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário, sem valorizar o sacrifício do Senhor Jesus. Não tem, tá bom? Podemos aplicar aqui dessa forma também, tá? Toda a Trindade estava envolvida na morte do Senhor Jesus, né? O Pai, antes do sacrifício do Senhor Jesus, planejou, né? Fez todo o planejamento aí da obra redentora, do plano de salvação, desenhou, digamos assim, né? O plano de salvação. O Senhor Jesus, ele executou o plano de salvação na cruz do Calvário, né? Ele foi lá, ele se entregou, ele cumpriu cabalmente o plano de salvação, e o Espírito Santo, ele ajudou, né? O nosso comentário se coloca assim, que ele ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos, né, que se levantaram contra ele até chegar à cruz do Calvário. Hebreus 9, 14 fala, aplica-se também dessa forma, tá bom? E hoje o Espírito Santo aplica o plano de salvação nas nossas vidas, tá bom? Então, o que o Espírito Santo vai fazer hoje na vida do ser humano? Vai mostrar para o ser humano que Jesus é o Salvador. É isso. Ele vai pegar a palavra de Deus, a Bíblia, por isso que nós temos que voltar para a palavra, porque o Espírito Santo não usa revista, não usa outra... O Espírito Santo trabalha, a ferramenta do Espírito Santo trabalhar é a palavra de Deus. Então ele vai pegar a palavra de Deus e vai aplicar na vida do ser humano e mostrar para o ser humano que o Senhor Jesus é o Salvador, é o cumprimento do plano de Deus lá na eternidade passada com relação à redenção, com relação à salvação, tá bom? Então, Pai, Filho e Espírito Santo, né, esteve ativamente aí no cumprimento do plano de salvação, tá bom? O Espírito Santo, irmãos, ele quer agora, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória do Senhor Jesus, tá bom? Ele quer mostrar para nós aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, tá bom? O túmulo do Senhor Jesus, né, não tem mais corpo. Senhor, se você for lá no túmulo, está escrito na porta do túmulo que ele não está aqui, ele já ressuscitou, tá bom? O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande verdade, tá bom? Que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, irmãos, nós somos mais que vencedores, tá bom? Ele já venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu o pecado, venceu o mundo. Ele já venceu e venceu por nós. E ele nos coloca hoje no patamar de vencedores também. Como ele venceu, a sua igreja vencerá. Por isso que eu disse para os irmãos que quando você começa a levantar novamente o seu altar na presença de Deus, os inimigos, eles começam a cair por terra, porque quando você começa a buscar a Deus, ter comunhão novamente com Deus, o Espírito Santo começa a mostrar para você que ele venceu por mim, venceu por você, e ele vai nos fazer vencedores também. Ele em breve esmagará o inimigo das nossas almas debaixo do pé da igreja, debaixo dos meus e dos seus pés. Então, irmãos, a gente começa a olhar para a circunstância, para o momento com outros olhos. Por isso que eu disse, mantenha o seu altar de pé na presença de Deus, mantenha o seu altar de comunhão com Deus de pé, tá bom? Porque você
Possa ser que nesse momento você não tenha tudo que você quer, tudo que você deseja, as bênçãos que você queria, as coisas materiais que o seu coração pede, tá bom? Mas você é mais que vencedor. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a você, tá bom? Por amor a mim, por amor a você, tá bom? Deus te ama, Jesus te ama. Não deixa aí, né, circunstâncias, coisinhas, pessoas, ou o inimigo muitas das vezes fica aqui, ó, no teu ouvido falando coisas. Não, olhe para Jesus. Jesus, olhe para o Senhor Jesus. Se você olhar para o Senhor Jesus agora, né, e se você pudesse olhar para o céu e vê-lo agora, ele teria uma mensagem para você. Ele diria o seguinte para você hoje, ele diria assim, ó, vem porque eu estou te esperando. Vem porque eu já preparei tudo para você. Então o desejo do Senhor Deus é esse, que eu e você mantenha a nossa vida de comunhão com Ele de pé até chegarmos na eternidade com Ele, tá bom? Bom, vamos lá, seguindo aqui os nossos slides para afindarmos a nossa lição de hoje. O Espírito Santo, irmão, se ele mostra aos homens a vitória do Senhor Jesus, então ele revela, tá bom? O Espírito Santo revela o propósito de Deus, revela a salvação, né, que Deus tem proporcionado através da morte do Senhor Jesus. O Espírito Santo revela. Então eu pergunto para você, o que ele quer revelar para você? Você já falou com o Espírito Santo hoje? Fale com ele. Qual é o caminho, a direção que ele tem para você? O Espírito Santo revela, tá bom? Segundo, o Espírito Santo, ele ensina as profundidades da cruz, né? Quando Jesus, na estrada de Emaús, ele estava lá voltando, já ressurreto, né? E ele encontra-se com aqueles discípulos diz que os corações dele ardiam. Ali já era uma atuação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele faz nossos corações arder mediante aquilo que o Senhor Jesus, ele faz por mim e por você, tá bom? Lucas capítulo número 12, verso 12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar, tá bom? Então o Espírito Santo, ele ensina. João 14, verso 26, o Senhor Jesus diz assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, tá bom? Então aqui que vale dizer que o Espírito Santo tem uma lição para você hoje. Qual é a lição que o Espírito Santo quer te ensinar? Tá bom? O Espírito Santo tem uma lição para falar ao seu coração hoje. Ouça a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ensina. Então posso dizer uma coisa aqui através desse vídeo, seja um bom aluno. Por quê? Tem aluno que vai para a escola, não presta atenção, né? Tá com o pensamento em outro lugar, não olha para aquilo que o professor está falando, não absorve o conteúdo, e aí ele vai para casa, quando chega a prova, ele repete, ele não tira a nota boa, tá bom? Não seja esse tipo de aluno, tá? E aqui você pode aplicar da seguinte forma, ó, mantenha a sua vida espiritual tão de pé, tão ligada, tão ativa, que a qualquer momento que o Espírito Santo bater na porta do seu coração e quiser falar com você, você tá ali, ó, pronto e preparado para ouvir a voz do Espírito Santo. Atento, um aluno atento, um aluno que presta atenção, tá bom? O que o Espírito Santo quer falar com você hoje? Ouça a voz do Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele tem lições maravilhosas para te ensinar, tá bom? E aqui eu quero falar mais uma vez, né? Os alunos da Escola Bíblica Dominical conhecem essa lição que eu já falei, né? Existem algumas lições que a gente aprende olhando para as pessoas, para aquilo que as pessoas passam, e o Espírito Santo pega essas lições e aplica nas nossas vidas também, tá bom? Então você olha e você vê aquela situação e você fala assim, olha o que o fulano passou, meu Deus, eu não quero passar por isso. Então você luta para que você não trilhe aquele caminho ali, tá bom? E existem algumas lições que o Espírito Santo nos ensina na prática. Ah, então por que eu estou passando por isso, Jesus? Por que eu estou enfrentando? Tem alguma lição para o Espírito Santo que o Espírito Santo quer te ensinar aí na prática, no meio dessa luta, no meio dessa prova, no meio dessa adversidade que você está enfrentando? Tem uma lição especial que o Espírito Santo quer te ensinar, quer te mostrar, tá bom? Então seja um bom aluno. Vai até o professor, fale com ele, pergunte, né? Mostre interesse. E eu tenho certeza que você vai aprender essa lição maravilhosa que o Espírito Santo quer passar para o seu coração, tá bom? Terceiro, o Espírito Santo, ele explica, tá bom? O Espírito Santo não vai deixar eu e você boiando, não. Ele explica, irmão, irmã, ele explica, tá bom?
Né? E a maior explicação está lá em João 19, verso 10, né? Está consumado. Quando o Senhor Jesus ele termina o sacrifício na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Deus confirmou essa palavra rasgando o véu do templo de alto a baixo. Por meio dessa vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário, potestades, né, principados do mal foram despojados. O Senhor Jesus venceu literalmente na cruz e por ele nós temos a nossa vitória. Pela fé no Senhor Jesus nós vencemos o mundo, tá bom? Por causa desse está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem, tá bom? O que o Espírito Santo pode explicar para você hoje? Pode explicar que está consumado, está feito, a vitória está garantida. Levanta a cabeça porque está consumado, a vitória está garantida. Aquilo que o Senhor Jesus fez garante a nossa eternidade com Deus. Quanto mais coisas que eu e você esteja passando hoje, tá bom? Que se nós buscarmos em oração, buscarmos na presença de Deus, né, nos dobrarmos à vontade de Deus, Deus pode nos conceder, Deus pode nos dar também, tá bom? Então a maior explicação é essa, irmão, está consumado, está feito. Jesus já fez tudo que precisava ser feito por mim e por você, tá bom? Bom, e o Espírito Santo também penetra todas as coisas, tá? A luz da glória de Cristo, ele revelada lá na cruz, né? Uma luz que tudo manifesta. Quando essa luz ilumina o painel da nossa consciência, né? Como aconteceu com o profeta Isaías, nós sentimos os nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. O Espírito Santo nos apresenta o Cordeiro de Deus, que foi imolado por nossos pecados e agora somos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Portanto, salvos e feitos filhos e filhas de Deus, tá bom? Bom, e aqui nós queremos trazer, né, um slide especial aí do nosso comentarista que fala a respeito das imitações dos nossos dias, né? Quando eu disse para os irmãos que Deus ele não precisa inovar, é porque a palavra de Deus é eterna. Então, Deus não mudou suas formas, irmãos. Deus ainda usa sua palavra para falar com o homem, tá bom? E Deus ainda ouve as orações, tá? Então, Deus ele não mudou, Deus não precisou inovar, Deus não precisou modernizar nada. Deus é o mesmo. Ele usa a sua palavra e ele ouve e atende às nossas orações, tá bom? Então confie na palavra de Deus. Fique com aquilo que a palavra de Deus nos diz, tá bom? E nosso comentarista nos diz o seguinte, ó, que hoje existem muitos movimentos, né, que aparecem aí como avivalistas, movimentos especiais, movimentos de despertamentos. Muitas das vezes esses movimentos aí, ó, trazem coisas contrárias à palavra de Deus, como por exemplo, dominações psicológicas, como ele coloca aqui no slide, tá bom? E até né, ele coloca na lição assim, que nas igrejas, né, uma das igrejas do ministério dele aí no passado, lembra-se que essa lição lá é de 93, viu? Teve que se fazer advertências à igreja por conta aí de algumas práticas que estavam começando no meio evangélico, como os shows, né? Shows gospels, né? E shows totalmente contrários à vontade de Deus, onde as pessoas iam lá, diziam que ia adorar a Deus, louvar a Deus, mas já começava a dançar, começava a beber, começava a fazer um monte de coisa que tinha em show comum, tá bom? E isso nós estamos falando de uma lição de 93. É claro que houve uma reedição aí da CPAD e provavelmente algumas aplicações devem ser agora mais recentes também. Mas Deus, irmãos, não precisa de inovação, tá bom? Os irmãos que vão à nossa escola bíblica dominical na nossa igreja, nós já mostramos para os irmãos slides de festas juninas no meio da igreja, né, de encontros de casais de pessoas que se dizem cristãs lá, que misericórdia, é uma bagunça, tá bom? E muitas outras coisas hoje que, né, estão modernizando a palavra de Deus, modernizando aí os cultos, modernizando os encontros e tantas outras coisas, tá bom? Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus não muda, tá bom? Então tome cuidado com essas inovações, tá bom? Tome cuidado com certos convites que muitas das vezes as pessoas te fazem. Vamos ali, você vai ficar melhor. Será que vai ficar melhor mesmo? Será que vai ficar tudo pior? Tá bom? Fique com a palavra de Deus. Um despertamento espiritual e genuíno nos leva para a palavra, para o padrão de Deus.
tá bom? A palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus mostra que nós somos pecadores, a palavra de Deus mostra que são 66 livros bíblicos para mostrar o seguinte, ó, o Salvador. Todos os livros bíblicos apontam pro Salvador. Se tem um Salvador, tem alguém que está perdido. Tá? E o perdido é o homem, o perdido é o pecador, que precisa do Salvador. Então a palavra de Deus nos mostra que eu e você nós somos pecadores e que eu e você nós precisamos do Salvador, tá bom? E a gente não manda no Salvador, nós nos entregamos para o Salvador, tá bom? Nós cremos no seu poder, nós cremos aí, né, na sua autoridade, nós cremos, né, que ele é o Senhor, que ele é Deus, que ele nos amou primeiro e que ele se entregou por nós, então nós nos prostramos diante dele. Tá bom? Então a palavra de Deus, ela mostra qual é a nossa realidade, mostra qual é a realidade de Deus, tá bom? Existem muitos movimentos aí, muitas inovações aí que em Deus fica, né? Em Deus fica, se eu não me engano, o ser humano. O ser humano se torna Deus, o ser humano pode tudo, o ser humano manda em Deus, o ser humano coloca Deus na parede, vai lá, pede que ele vai te dar. E na verdade não é isso. A palavra de Deus nos mostra que nós somos pó, tá bom? E que nós precisamos da misericórdia do Senhor Deus. Então tome cuidado com essas inovações que estão por aí afora, em alguns lugares, em algumas igrejas até já estão aí nessas inovações, mas que na verdade, né, estão contribuindo para que as pessoas fiquem no arrebatamento. Por quê? Porque Deus é o mesmo, irmãos. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus é a mesma. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então fique com a palavra de Deus. Que eu e você nós possamos ficar sempre com a palavra de Deus. Qual é a conclusão dessa aula, irmãos? Despertamento genuíno nos leva ao altar de Deus. Nós falamos aqui que o altar no passado, no Antigo Testamento, era o centro cultual a Deus, tá bom? Tudo que era feito no altar apontava para o Senhor Jesus. Despertamento genuíno te leva a olhar para o altar de Deus, que é a cruz do Calvário. A cruz do Calvário mostra uma realidade para mim e para você, que nós somos pecadores, tá bom? Que todo pecador está condenado a passar toda a eternidade sem Deus, tá bom? E o único jeito de se mudar isso é aceitando verdadeiramente o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, que é o sacrifício do Senhor Jesus, tá bom? Então, despertamento genuíno nos leva para o altar de Deus. Despertamento genuíno, irmãos, faz com que o altar de Deus, que já tem bases pré-determinadas na palavra de Deus, não deixe com que nós façamos inovações e modismos, tá bom? Por quê? Inovações e modismos nos afastam da presença de Deus. Tira da vida do cristão a presença de Deus. Deus, ele não inova. Deus não é da moda, tá bom? Deus não precisa de moda, tá bom? Deus, ele não precisa de nada disso que muitas das vezes as pessoas inventam aí para que as pessoas fiquem mais felizes, mais alegres, mais animadas. Deus não precisa nada disso, tá bom? Se você pegar a palavra de Deus e você ler todos os dias a palavra de Deus, orar todos os dias, você sempre será renovado, sempre você estará com uma vida animada. Você não precisa ir em show, você não precisa ir em movimentinho, nada disso. Não, se você olhar para a palavra e manter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, você sempre será uma pessoa renovada pelo Espírito Santo, tá bom? Então o altar de Deus já tem bases determinadas na palavra, nós não precisamos de modismo nem de inovações aí, porque isso afasta a presença de Deus. Deus é o mesmo, e ele fala por sua palavra, e ele também ouve as orações daqueles que o buscam, tá bom? Então fiquemos com a palavra de Deus, que nossas vidas hajam um altar segundo a vontade de Deus, que sejamos gratos a Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus, que nos leva à eternidade com Ele, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que o Espírito Santo possa continuar falando e ministrando ao seu e ao meu coração, tá bom? Que possamos fazer a nossa parte, né? Que quando Deus cumprir as promessas, e Deus vai cumprir as suas promessas, né, que nós possamos lembrar de Deus. Quando Deus cumpriu as promessas que ele tinha falado através de Jeremias na vida de Israel, Israel já estava no 7º mês lá na sua terra, mas Israel levantou o altar. Ainda que um pouco foi porque inimigos estavam ao redor, e eles estavam com medo e tudo mais, mas Israel levantou um altar. Eu apliquei aqui no decorrer da lição, para mim e para você, não esperar que circunstâncias nos forcem
a levantar um altar na presença de Deus. Não precisa disso, irmão. Antes disso, já levante o seu altar na presença de Deus, tá bom? Faça tudo aquilo que você precisa fazer como cristão para manter a sua vida de comunhão com Deus, tá bom? E lembre-se do sacrifício do Senhor Jesus. Se eu e você hoje podemos fazer alguma coisa, né? Podemos ter ação em alguma coisa, podemos cumprir nosso papel como cristão, só podemos fazer tudo isso por conta do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Tá bom? Tá respirando aí hoje? Tá com vida aí hoje? Tá conseguindo assimilar essa escola dominical aqui através desse vídeo hoje? Seja grato ao Senhor Jesus. Foi no culto agora de manhã? Vai no culto à noite na igreja? Seja grato ao Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade, por essa dádiva que o Senhor tem nos concedido, de mais uma vez estarmos aqui, ó Pai, estudando a Tua palavra, que é a verdade. Que o Senhor possa ajudar, ó Pai, cada um dos Teus filhos a manter uma vida de comunhão na Tua presença, ó Deus, um altar de pé diante do Senhor, e que esse altar esteja sempre debaixo do sangue do Senhor Jesus. Sejamos gratos, ó Pai, que cada um dos teus filhos possam ser gratos a Ti pelo sacrifício do Senhor Jesus, pelo presente da salvação que o Senhor tem nos concedido. Somos gratos a Ti, ó Pai eterno, Senhor, por tão grandiosa e gloriosa salvação que o Senhor tem nos dado. Nos mantenha de pé na Tua presença. Que o Espírito Santo continue nos ensinando, nos guiando, falando aos nossos corações, revelando, mostrando-nos cada dia mais e mais o Teu querer e a Tua vontade. Que as lições que o Espírito Santo tem para as nossas vidas possamos aprender em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor nos sustente na Tua presença, para que ao raiar do arrebatamento da igreja, nós possamos estar de pé, ó Pai, e ser levados até a Tua presença, conforme diz a Tua gloriosa palavra. Sê conosco, ó Pai. Nos abençoa cada um dos Teus filhos, fortaleça cada um na Tua presença. Que circunstâncias não venham desanimar o coração dos Teus filhos, ó Pai. Que momentos não venham nos afastar de Ti, Jesus. Que nada venha nos tirar da Tua presença. Mas que possamos todos os dias, ó Pai, olhar para o Senhor Jesus, e nos sentir vitoriosos pela vitória que o Senhor já tem nos dado na cruz do Calvário. Papai, é o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém, amados. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Se assim for a vontade do Senhor Deus, até domingo que vem na lição de número 4, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe.